diz o seguinte, a partir do verso 24. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você não me convence a me tornar um cristão. E Paulo então respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Vamos estar orando nesse momento. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelo imenso privilégio que nós temos essa noite de ouvir a tua santa palavra. Queremos te rogar, Senhor, o teu direcionamento nesse momento. Abre os nossos corações, abre a nossa alma para receber a tua palavra. Queremos te pedir por aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa se fazer conhecido na vida dessas pessoas através da tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma certa manhã, um pastor estava orando em sua casa pelos membros de sua igreja e então ele se lembrou de uma das membras chamada Georgina. Esta era uma irmã muito querida por ele e o seu esposo, chamado seu Antônio, ainda não era cristão. Então, no horário do almoço, ele disse: Eu vou visitar o seu Antônio. E naquele mesmo dia, o pastor então vai e ele passa a tarde conversando com o seu Antônio. Ele almoça com o seu Antônio, ele conversa, ele fala do evangelho ao seu Antônio. E aí, ao fim daquela mesma conversa, aquele homem chamado seu Antônio, ele se despede do pastor. E ao se despedir, o pastor deixa um folheto com ele. E nesse folheto tinha um título que dizia: É mais tarde do que pensas. Então o seu Antônio, depois de uma longa conversa do evangelho, ele pega aquele folheto e coloca em seu bolso, no bolso do seu paletó. E naquele mesmo dia, quando seu Antônio vai para o seu trabalho de ônibus, acontece um trágico acidente, onde o ônibus do seu Antônio vira, pega fogo e muitas pessoas daquele ônibus morrem carbonizadas. E aí os bombeiros, quando vão adentrar ao ônibus, eles procuram por passageiros vivos, e aí de repente está lá o seu Antônio. Ele morreu carbonizado de joelhos, com o folheto chamuscado em seu bolso e com a frase: É mais tarde do que nunca. Nós temos também um belo exemplo de uma águia, que ela estava em direção à gigantesca cachoeira do Niágara, e aquela águia então pousa sobre um tronco onde tinha um animal morto. E aí ela não vê que aquele tronco está levando ela para as correntezas, e então as correntezas juntam-se com as suas forças àquela águia e ela acaba morrendo. E nesses dois casos o que nós encontramos em comum são coisas que precisavam ser feitas e não foram feitas. Ou decisões que precisavam ser tomadas, mas por deixar para amanhã e não serem tomadas, custou a vida desses exemplos. Aquela águia, por exemplo, ela poderia ter alcançado ou alçado o voo antes da queda. Ela poderia ter visto o perigo de morte com antecedência, mas ela não faz isso. Da mesma forma, seu Antônio, ele poderia ter aceito a Cristo antes de morrer, mas ele não aceita a Cristo. E ele morre porque ele deixou para depois uma decisão que precisava ser tomada hoje. É sobre esse assunto que eu quero falar com você essa noite. Talvez você está nessa mesma situação. E eu quero que você essa noite ouça bem esta mensagem e tome hoje a decisão de seguir a Cristo. Não deixe para amanhã algo que pode ser feito hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.
Só explicando para você que está nos ouvindo, aqui nesse texto que nós lemos, conta-se um quadro onde muitas pessoas se encontram no dia de hoje. Aqui o apóstolo Paulo havia sido preso em Jerusalém por um homem chamado Cláudio, que era um imperador ou um centurião romano, e ele estava sendo acusado de causar dissensão entre os judeus. E aí esse homem, Cláudio, encaminha Paulo para Festo, que era o governador daquela época, e aquele governador não julga a causa de Paulo por 2 anos, porque lhe faltava provas. Mas mesmo assim ele resolve manter Paulo preso, porque ele queria ter o apoio dos judeus. E se ele mantesse Paulo preso, ele conseguiria o apoio dos judeus. E aí Félix, que era o governador, ele foi sucedido por um homem chamado Festo. E Festo era cunhado do rei da Galileia, chamado Herodes Agripa II. E então Festo leva o caso para Agripa, e Agripa quer ouvir o apóstolo Paulo. Assim como seus pais um dia tinham ouvido falar sobre Jesus, ele também queria ouvir. E aí Paulo começa a dialogar com aquele rei. E ele começa a pregar o evangelho para Herodes Agripa. E que mensagem era essa que ele estava pregando para Agripa? Nos versos aí 20, 21, 22, fala que era a mensagem do evangelho. Paulo havia contado ali para aquele homem que todos nós nascemos pecadores. Você que está aqui essa noite, você é um pecador. Eu sou um pecador. Nós nascemos com uma doença. Nós nascemos contaminados de pecado. E então nós não podemos nos aproximar de Deus, porque Deus é um Deus santo. É um Deus que odeia pecado. E então Deus, conhecendo a nossa fraqueza, que nós não poderíamos nos aproximar dele, ele então envia seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário e para assim nos dar acesso a Deus. E aí Jesus vem, ele morre por nós na cruz do Calvário e agora nós temos acesso a Deus. E então Paulo ele prega essa mensagem para Agripa II. Ele fala que Agripa era um pecador, precisava de Jesus Cristo, precisava se arrepender dos seus pecados. E aí Festo interrompe aquele diálogo e ele começa a chamar Paulo ali de louco. Paulo, você está louco, você ficou louco de tanto estudar. E aí Paulo diz, não, eu não fiquei louco, eu estou pregando o evangelho para você. E aí nós temos o rei que se levanta do seu local. E no verso 28 ele diz para Paulo, olha Paulo, por pouco, por muito pouco, você não me convenceu a me tornar um cristão. E esse diálogo aqui revela 2 tipos de pessoas muito diferentes. Primeiro é o apóstolo Paulo. Paulo era alguém que estava quase perdido, mas completamente salvo. Para você que não conhece, Paulo outrora andava cego pelas escuridões dos seus pecados. Ele mandava matar os cristãos, ele perseguia cristãos, mas um dia ele tem um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro, Paulo, que antes perseguia e mandava matar os cristãos, aquele que prendia e aprovava a morte dos cristãos, ele se torna um seguidor de Cristo. Ele foi agora salvo. Ele começa a anunciar o nome de Jesus. E então Paulo era um homem quase perdido, mas completamente salvo. Mas essa noite eu quero focar na segunda pessoa, no rei Herodes Agripa. Que ele era um homem que por pouco não se tornou um cristão. Era alguém quase salvo, porém estava completamente perdido. Era um homem que teve a oportunidade de dizer sim para Deus, de aceitar o evangelho. Mas por pouco, por muito pouco, ele se perdeu. E na nossa vida, o quase, às vezes, é irreparável. Existem muitas coisas em nossa vida que quando a gente fala, olha, elas estão quase feitas, quer dizer que elas não estão feitas de jeito nenhum. Por exemplo, um viajante que quase chegou no horário, mas perdeu o voo. Um jovem que estudou para um teste e ele quase passou, mas ficou reprovado. Ou um general que preparou uma estratégia de batalha e ele quase venceu. Foi por muito pouco, mas ele no final perdeu. Um boxeador que quase venceu a luta,
mas foi nocauteado de forma inesperada. E nesses casos aí, o quase pode ser até reparado. Esse estudante, ele pode estudar para ter outra oportunidade. O viajante que perdeu o voo, ele pode comprar outra passagem. São erros reparáveis. Mas existem situações em nossa vida que o quase se torna irreparável, se torna uma situação de vida ou morte. Por exemplo, um médico que em uma cirurgia muito delicada, ele quase obteve sucesso, mas aí o paciente morreu. Um salva-vidas que vê uma pessoa se afogando e quase resgatou, mas era tarde demais e a pessoa também morreu. E aí eu lembro de uma história que tinha alguns alpinistas e eles se perderam em uma tempestade de neve. E a 10 metros encontrava-se a cidade, mas por conta da tempestade eles não conseguiram ver a cidade e morreram de frio. Eles quase chegaram ao destino, mas eles perderam sua vida. E essa noite pode ser que para você falte isso, falte quase nada para você ser salvo. Quase nada para você ser um filho de Deus, mas é justamente nesse quase que você está perdido. O quase é a grande diferença entre o ter vontade de ser e o ser. Existem muitas pessoas que hoje se encontram quase salvas, mas estão completamente perdidas. E a grande pergunta é por que essas pessoas elas chegam tão perto da salvação, mas acabam ficando no meio do caminho? Ou como Agripa, por muito pouco, ele se perdeu totalmente. Por quê? E nós vamos apresentar alguns motivos. Muitas pessoas, elas se perdem completamente por conta do amor ao dinheiro. Muitas pessoas correm com tanto sofrimento atrás de dinheiro que elas esquecem de pensar no destino final das suas almas. Para muitos, o sentido da vida é juntar riquezas, é ter muito dinheiro. Mas nós temos um belo caso de um jovem rico, que as Escrituras falam que ele escolheu as riquezas ao invés de seguir a Jesus. E Judas também trocou Jesus por um punhado de moedas. A Bíblia diz que a raiz dos males é o amor ao dinheiro. E muitas pessoas deixam suas famílias, deixam seu lar em busca de sucesso financeiro, material, profissional, buscam dinheiro e acabam se perdendo. Pessoas quase salvas, mas completamente perdidas por amor ao dinheiro. E elas acabam deixando de lado situações importantes. Elas não pensam para onde é que eu vou após a morte. Mas em segundo lugar, muitas pessoas estão quase salvas, porém completamente perdidas por amor ao mundo. Muitos não vão ao céu, porque elas amam mais o mundo e as coisas do mundo. E elas são presas ou escravas fáceis de Satanás. São pessoas perversas, imorais, nutrem ódio em seu coração, não seguram sua língua, murmuram, entulham em seus ouvidos músicas mundanas. São pessoas que planejam mal. São pessoas que gostam de se assentar na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E as coisas do mundo nos afastam de Deus. O mundo nos oferece muitas coisas prazerosas, mas todas elas são falhas, são enganosas, elas passam com o tempo. E muitas pessoas se perdem, porque elas amam mais o mundo do que a Deus. Mas em terceiro lugar, e talvez esse seja o seu caso essa noite, muitas pessoas estão quase salvas, porém completamente perdidas, por conta de uma vida religiosa sem vida. Muitas pessoas estão perdidas porque elas trocaram a vida por religiosidade. Elas substituíram a sua conversão por moralismo. Elas querem seguir apenas um conjunto de regras. E existem muitas pessoas que hoje à noite estão sinceramente enganadas. Elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão enganadas. É como uma mulher que ela toma sulfato de bário, pensando que é sulfito de bário. E são duas coisas completamente diferentes. O primeiro é um veneno e o segundo é um remédio.
E aí essa pessoa toma um veneno, pensando sinceramente que era um remédio. E ela então morre. E tem muita gente que, ao invés de confiar em Cristo, confia na religião. Mas Jesus não veio para fundar uma religião. Ele não veio para criar leis e regras. Mas ele veio para buscar e salvar o perdido, para chamar pecadores ao arrependimento. E Herodes, aqui Agripa, era um homem que vivia de uma forma religiosa. Ele tinha uma vida religiosa que não fazia sentido. Agripa, ele era o cabeça do judaísmo naquela época, uma religião muito conhecida. E ele era quem nomeava o sumo sacerdote. Ele era alguém religioso, mas não tinha vida com Deus, não tinha intimidade com Deus. Era um homem que estava completamente perdido por conta de uma vida religiosa, sem vida, sem sentido. Outras pessoas ainda se perdem porque elas seguem as más amizades. Elas são influenciadas pelas más amizades. Muita gente é arrastada para o inferno por conta de más amizades. Pessoas que se afastam da igreja, se afastam da presença do Senhor. Às vezes são pessoas que viveram muito tempo seguindo a Cristo, mas as más companhias corromperam os bons costumes. Mas ainda, talvez eu volto a falar, essa seja a sua situação essa noite, talvez você está completamente perdido. Como Agripa, por conta de uma tradição religiosa da sua família. Muitas pessoas estão quase salvas, porém completamente perdidas, por conta de uma tradição religiosa. Tem muitas pessoas que são fiéis à tradição religiosa da família. E elas não querem seguir a Cristo, elas querem seguir a tradição da família. E elas rejeitam o Salvador de suas almas, para não ter que quebrar a tradição religiosa das suas famílias. Então elas dizem, não, eu conheço a palavra de Deus, mas eu não quero ser um cristão porque minha família é católica, meus pais são católicos, todo mundo é católico, eu não vou deixar o catolicismo. E seguir a Jesus é uma ação que nós precisamos tomar em nossa vida. A família de Herodes aqui era conhecida por sua tradição perversa. Agripa II foi o melhor, ou nós poderíamos dizer que ele foi o menos pior dos herodenses. Apesar de ele ser casado com sua própria irmã, mas ele foi o menos pior. Ele era filho de Agripa I, e Agripa I era aquele que mandou prender muitos da igreja. Ele matou Tiago também, que era um discípulo de Cristo. E o bisneto de Herodes, que se chamava Herodes o Grande, ele foi que ordenou a chacina de milhares de crianças, porque ele queria matar a Jesus Cristo, o rei dos judeus. E Herodes Agripa, nesse texto aqui com Paulo, ele fala, olha Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. Porque ele estava apegado à tradição religiosa. Ele não queria talvez decepcionar sua família, ele queria continuar com sua tradição perversa. E talvez você está assim essa noite, você não quer aceitar Cristo, salvar aí a sua alma, porque você está muito apegado à tradição da sua família. Mas talvez muitas pessoas essa noite estão completamente perdidas porque elas confiam nas obras para a salvação. O cristianismo diz que é Deus quem nos busca. As outras religiões vão dizer que o homem ele pode se achegar perante Deus, porque o homem é bonzinho. Então, se ele seguir um monte de regras, ele pode se achegar a Deus. Mas o cristianismo diz o contrário, é Deus quem busca o homem. E as nossas obras, elas não podem nos salvar. Às vezes você pensa, não, eu sou uma pessoa boazinha, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não roubo. Mas não é isso que vai lhe levar ao céu. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Cristo. Isaías 64, verso 6, vai nos dizer o seguinte. Isaías 64, verso 6, diz assim: todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, ou todas as nossas obras são como trapo de imundícia. Então, todas as nossas obras são trapos de imundícia. É como se você quisesse limpar algo sujo com um pano sujo. Você não consegue, vai ficar mais sujo ainda. E ninguém é justificado diante de Deus por suas obras. Romanos vai falar sobre isso. Efésios 2 também fala sobre isso, que a salvação é um dom de Deus. É um dom gratuito, não vem de obras para que ninguém se glorie. E então basta um só pecado para que você fique separado de Deus. É como colocar um ovo podre dentro de um omelete. Tem 10 ovos lá, você quebra mais um e é podre. Você acaba com todos os outros. E assim são as nossas obras, elas não podem nos salvar. E em último lugar, sabendo de todas essas coisas, você não pode deixar para amanhã algo que precisa ser feito hoje. Paulo, quando fala ao rei Agripa sobre um homem no qual ele não conhecia, se chamava Jesus, a reação daquele homem é não querer aceitar Cristo. A reação daquele homem é continuar no seu erro. E ele foi por livre e espontânea verdade para o inferno. Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não quis. E talvez você está tendo essa mesma oportunidade essa noite. E você está na mesma situação de Agripa. E eu quero te dizer que não deixe para amanhã o que precisa ser feito para você hoje. Talvez você está muito apegado, confiando nas suas boas obras, mas sabe que não é elas que te conduzem à salvação. Você está confiando na tradição religiosa da sua família, mas lembre-se que no fim das nossas vidas, nós vamos nos encontrar frente a frente com Deus. E Deus vai nos cobrar. Deus vai nos julgar cada uma das nossas obras, vai julgar a nossa vida, cada ação, cada atitude. E ali não vai ter ninguém da sua família para lhe defender. Vai ser só você e Deus. E não vai ser também colocado em uma balança suas boas obras de um lado e as más obras de outro. Aí se as suas boas obras forem maiores, você vai para o céu. Não vai ser assim não. Mas Cristo vai perguntar: você aceitou a mim como o Senhor e Salvador da sua vida? Você foi fiel a mim? O que é que você fez por mim? E ali vai ser só você e Deus. E ali Ele vai julgar cada obra sua, cada ação. Então lembre-se disso. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. E aí conta-se uma história que, certa vez, os demônios, eles estavam no inferno muito preocupados, porque o número de crentes estava aumentando muito. E aí um dos demônios vai dizer: olha, eu já sei, para a gente acabar com os crentes, nós vamos queimar as Bíblias. Aí outro demônio disse: não, a gente vai deixar as Bíblias intactas, mas a gente vai dizer que é uma mentira. Aí outro mais esperto disse: não, a gente vai dizer que os homens são bons e que eles não precisam se arrepender. Aí depois o mais esperto de todos, ele disse: não, a gente vai fazer assim. Nós vamos dizer que a Bíblia é verdade, nós vamos dizer que o homem realmente é mau e ele é pecador, nós vamos dizer que só Jesus salva, mas nós vamos também dizer para elas deixarem para amanhã. Há uma decisão que elas precisam tomar hoje. E você precisa entender nessa noite que se você estiver em cima do muro, indeciso em seguir a Cristo ou não, saiba que a indecisão já é uma decisão. Você está tomando a decisão de não decidir, de não seguir a Cristo. Então é a decisão de não dizer sim para Cristo. E aqueles que nunca pensaram em Cristo, que nunca pensaram no céu, talvez vão se lembrar do céu, vão se lembrar de Cristo no primeiro minuto do inferno. Mas aí já vai ser tarde demais. E aí, eu quero que você imagine a seguinte cena. Baixa aí sua cabeça nesse momento, por favor. Eu quero que você imagine aí de olhos fechados a seguinte cena. Imagine que hoje, retornando para a sua residência, você sofre um acidente. E aí você morre. E aí, 3 segundos depois da sua morte, você está em um lugar escuro. E aí você sente sua pele pegando fogo.
E aí você olha para um lado e você vê demônios se contorcendo. Você olha para outro, vê pessoas gritando. E você olha para você e você está todo se queimando. Você está ardendo em chamas. Você está com dores insuportáveis. E aí você percebe que você está no inferno. Você não seguiu o seu Salvador. Você não tomou a decisão de seguir a Cristo. E ali naquele local terrível, você vai procurar uma árvore para se abrigar e não vai ter nenhuma árvore. Você vai procurar água e não tem água. Você vai procurar talvez um muro para você sair correndo dali e você fugir daquele local. Mas não tem muro também. Você talvez vai procurar e vai gritar por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos, familiares, amigos. Mas você não vai encontrar ninguém. E é você quem toma a decisão essa noite. Você tem ouvido o Evangelho. E assim como o rei Agripa, você hoje tem a decisão de se tornar um cristão ou não. De seguir a Cristo, de ser fiel a Cristo ou não. E você quem escolhe se você vai para esse local ou não. Lembre-se que quem aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador não precisa se preocupar com essas coisas. Já estão salvos e têm uma viva esperança. Mas aqueles que não tomarem essa decisão, eles se queimarão no fogo do inferno. É isso que a Bíblia fala. Eu não tenho como aliviar essa mensagem. Então vamos orar. Que Deus possa estar abençoando a sua vida essa noite. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Queremos te pedir que o Senhor desperte essas pessoas essa noite aqui para te servirem, para serem teus servos fiéis. Mostra, Senhor, a elas que o que nos salva não é tradição religiosa, não são nossas boas obras, não é ir para a igreja todos os dias, e são coisas importantes, mas o que nos salva é acreditar no teu sacrifício perfeito, no que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor entregou teu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, e hoje nós temos livre acesso a ti. Ajuda essa noite pessoas que talvez não tenham o Senhor no seu coração e talvez estão preocupadas com a opinião dos outros, a opinião dos seus familiares. Prepara essas pessoas para aceitarem o teu santo nome. Eu quero também te rogar que o Senhor mostre para elas que só existem dois caminhos. Ou elas aceitam ao Senhor e vão habitar em um local eternamente maravilhoso, no céu com o Senhor, um lugar onde não vai haver mais dores nem sofrimento. Ou essas pessoas, elas vão habitar eternamente um local terrível, onde as chamas elas não se apagam nem de dia e nem de noite. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas almas e possa salvar essas pessoas nesse momento. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.